Durante séculos, o povo de Israel viveu à sombra da voz dos profetas, vozes que falavam em nome de Deus, que advertiam, consolavam, anunciavam e guiavam. De Moisés a Malaquias, uma sequência de homens inspirados trouxe direção e esperança. Mas então, de repente, o céu se calou. Nenhum profeta, nenhuma visão, nenhum sonho. Apenas silêncio. Um silêncio que durou cerca de 400 anos. Esse período ficou conhecido como o silêncio entre o Antigo e o Novo Testamento. Um tempo em que Deus pareceu ausente. Mas será que realmente estava? Para entender esse silêncio, é preciso voltar ao final do Antigo Testamento, no livro do profeta Malaquias. Ele foi o último profeta reconhecido oficialmente entre os judeus. Suas palavras foram diretas e confrontadoras. Malaquias denunciou a corrupção dos sacerdotes, a infidelidade do povo e a falta de temor a Deus. Ele também anunciou algo importante. Viria um mensageiro que prepararia o caminho do Senhor. Depois dessa profecia, a voz profética cessou. Nenhum novo profeta se levantou. Nenhuma nova revelação foi registrada. A promessa ficou ecoando no vazio. Por 400 anos, o povo esperou. Esperou o Messias. Esperou o cumprimento da palavra, mas Deus permanecia em silêncio. E esse silêncio não foi apenas espiritual, foi também histórico. Nesse intervalo, o mundo mudou drasticamente. O Império Persa caiu. Alexandre o Grande conquistou vastos territórios, espalhando a cultura grega por todo o Oriente Médio. Depois, o império se fragmentou e a Palestina passou a ser disputada entre os Seleucidas e os Ptolomeus. Foi um período de guerras, revoltas e opressões. O povo judeu, antes cativo na Babilônia, agora vivia sob o domínio de novos conquistadores. E em meio a tudo isso, a ausência de profetas era sentida como um vazio profundo na alma de Israel. O silêncio de Deus pode ser mais difícil de suportar do que qualquer punição. Porque quando Deus fala, há direção. Mesmo que a palavra seja de juízo, ela traz sentido. Mas quando ele se cala, a alma humana se desespera. Os judeus se perguntavam, por que Deus não falava mais conosco? Será que ele nos abandonou? Será que sua aliança havia terminado? Essas perguntas ecoaram por gerações. Durante esse tempo, surgiram novos grupos dentro do judaísmo. Sem profetas, o povo buscou outras formas de manter viva a fé. Os escribas começaram a se dedicar com intensidade ao estudo das Escrituras. Eles copiaram, interpretaram e ensinaram a lei. A sinagoga, que havia surgido no exílio babilônico, se tornou o centro da vida religiosa. Ali, a leitura da Torá e a oração substituíram os sacrifícios do templo, que só eram possíveis em Jerusalém. Também surgiram grupos religiosos com diferentes visões sobre como preservar a fé. Os fariseus enfatizavam a observância rigorosa da lei. Acreditavam que a fidelidade aos mandamentos era a forma de apressar a vinda do Messias. Já os saduceus, formados por sacerdotes e elites, controlavam o templo e mantinham uma relação próxima com o poder político. Negavam a ressurreição e os anjos, focando em uma religião mais institucional. Havia também os essênios, um grupo separado que buscava pureza espiritual e vivia isolado no deserto, acreditando que o mundo havia se corrompido. E ainda existiam os zelotes, que esperavam a libertação de Israel pela força, através da guerra. Cada grupo tentava, à sua maneira, interpretar o silêncio de Deus. Uns esperavam uma intervenção divina iminente. Outros acreditavam que o silêncio era consequência dos pecados do povo. Mas de um modo ou de outro, todos sentiam a ausência da voz profética. A fé foi posta à prova. O que se faz quando Deus não responde? Quando as orações parecem não ultrapassar o teto? Quando o céu, antes cheio de promessas, se torna um abismo de silêncio. Esse período de 400 anos também foi um tempo de preparação.
Embora Deus parecesse calado, ele estava agindo nos bastidores da história. A cultura grega, espalhada por Alexandre, trouxe uma língua comum, o grego. Isso permitiu que, mais tarde, o evangelho pudesse ser compreendido em vastas regiões. Os romanos, por sua vez, construíram estradas e unificaram um império sob uma única administração. A paz romana, mesmo imposta pela força, criou condições ideais para que a mensagem cristã se espalhasse rapidamente. Tudo isso aconteceu durante o silêncio. Deus estava preparando o cenário. É curioso como o silêncio de Deus muitas vezes não significa inatividade. Às vezes, o que parece ausência é apenas o tempo da preparação. O tempo em que Deus alinha as peças invisíveis da história. Enquanto o povo clamava, o Senhor trabalhava em silêncio. Assim como uma semente que germina na escuridão da terra, o plano de redenção crescia escondido até o tempo certo de brotar. Nesse período também surgiu uma importante tradução da Bíblia hebraica, a Septuaginta. Ela foi feita em Alexandria, no Egito, e traduziu as Escrituras para o grego, tornando-as acessíveis a judeus da diáspora e, mais tarde, aos primeiros cristãos. Sem essa tradução, muitos gentios não teriam acesso à palavra de Deus. Mais uma vez, algo grandioso acontecia em meio ao silêncio. Mas o silêncio também produziu dor. Quando o rei Antíoco Epifânio tentou impor a cultura grega sobre os judeus, ele profanou o templo em Jerusalém, sacrificando porcos sobre o altar e proibindo a circuncisão. Muitos morreram por se recusarem a negar a fé. Foi então que surgiu a revolta dos Macabeus, um grupo de judeus que lutou bravamente pela restauração do templo e da liberdade religiosa. Esses acontecimentos são narrados nos livros de Macabeus, que, embora não façam parte da Bíblia protestante, relatam de forma vívida a resistência do povo de Deus nesse período de silêncio profético. E é interessante observar que, mesmo sem profetas, Deus ainda se revelava por meio da fidelidade de seu povo. O sangue dos mártires, o zelo dos fiéis e a preservação das Escrituras mostravam que o Senhor ainda estava presente. Ele não falava da mesma forma, mas ainda agia por meio da história e da fé daqueles que se mantinham firmes. Depois de 4 séculos, o silêncio foi quebrado. Mas não com trovões nem terremotos, não com uma aparição grandiosa no templo, mas com uma voz simples no deserto. João Batista, filho de Zacarias e Isabel, surgiu pregando arrependimento e batizando no Rio Jordão. Ele foi a ponte entre o Antigo e o Novo Testamento, o mensageiro prometido por Malaquias. Sua missão era preparar o caminho do Senhor. Com ele, o silêncio terminou, e a voz de Deus voltou a ser ouvida na terra. Imagine o impacto disso para o povo. Depois de tanto tempo sem ouvir a voz profética, surge alguém falando com autoridade divina. João não era um homem comum. Sua mensagem cortava como espada. Ele chamava à conversão, denunciava os pecados e anunciava a chegada do Messias. O silêncio de 400 anos terminou com um grito: "Preparai o caminho do Senhor." E logo depois, o próprio Verbo se fez carne. Aquele que é a palavra de Deus encarnada veio habitar entre nós. O silêncio foi substituído pela presença. O Deus que parecia distante, agora caminhava entre os homens. Jesus de Nazaré era a resposta ao silêncio de Deus. Ele não apenas falava, ele era a palavra. Cada gesto, cada ensino, cada milagre revelava o coração do Pai. Assim, o período de silêncio não foi um erro, mas parte do plano divino. Era o intervalo entre a promessa e o cumprimento, um tempo de espera, de provação e de amadurecimento espiritual. O silêncio de Deus preparou o mundo para ouvir sua voz definitiva, na pessoa de Cristo. Mas o que esse silêncio nos ensina hoje? Quantas vezes sentimos que Deus também se cala em nossas vidas? Oramos, buscamos respostas,
mas tudo que recebemos é o som do vazio. Nesses momentos, somos tentados a pensar que Ele nos esqueceu. Mas o silêncio de Deus nunca é abandono. É, muitas vezes, um convite à confiança. Quando Deus se cala, Ele está nos ensinando a esperar, a amadurecer e a reconhecer que sua voz não depende de nossa impaciência. O silêncio é um espaço onde a fé é testada. É fácil crer quando o céu fala. Difícil é manter a fé quando o céu está mudo. Mas é nesse terreno árido que a confiança verdadeira floresce. Foi assim com Israel. Mesmo sem profetas, o povo preservou a Torá, manteve as festas, guardou o sábado e continuou esperando o Messias. E foi recompensado, porque no tempo certo o Messias veio. Há um detalhe poético nisso tudo. O Antigo Testamento termina com uma promessa. Eis que vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E o Novo Testamento começa com o cumprimento dessa promessa. E veio João no espírito e no poder de Elias. Entre uma frase e outra, há 400 anos de silêncio. Mas é o mesmo Deus, a mesma aliança, o mesmo propósito. O silêncio não foi o fim da história, mas o intervalo antes do maior capítulo da redenção. Deus trabalha no silêncio. Trabalha enquanto dormimos, enquanto duvidamos, enquanto esperamos. O silêncio de Deus não é ausência, é preparação. Quando o povo pensava que estava esquecido, Deus estava preparando Maria, uma jovem em Nazaré, para dar à luz o Salvador. Preparava José, um homem justo, para ser guardião do Messias. Preparava os pastores que veriam os anjos e os magos que seguiriam a estrela. Tudo estava em movimento. Tudo estava pronto. O silêncio era o prelúdio do som mais glorioso da história, o choro de um bebê em Belém. O silêncio de Deus é um lembrete de que Ele fala no tempo certo, e não no nosso. Que Ele guia a história mesmo quando parece distante. Que Ele nunca abandona seu povo, mesmo quando se cala. Às vezes Deus fala através de palavras, outras vezes através do silêncio. E ambos os modos são expressão do mesmo amor. O período de 400 anos sem profetas é um dos maiores mistérios da história sagrada, mas também é uma das maiores provas de que Deus é soberano sobre o tempo. Nada foge ao seu controle, nem o silêncio, porque o silêncio dele tem propósito, tem ritmo e tem fim. E quando termina, revela algo muito maior do que poderíamos imaginar. O povo de Israel esperou gerações inteiras, sem ouvir a voz de Deus. Muitos morreram sem ver o cumprimento da promessa. Mas o dia chegou, o céu se abriu e Deus falou novamente, desta vez por meio do seu próprio Filho. O autor da carta aos Hebreus resume isso de forma perfeita. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. A voz que ecoa do silêncio é a voz de Cristo. O silêncio entre os testamentos não é apenas um período histórico, é uma metáfora da vida espiritual. Todos nós atravessamos tempos em que Deus parece ausente, mas a fé verdadeira é aquela que continua esperando, mesmo quando o céu se cala. Porque o mesmo Deus que silenciou por 400 anos é o mesmo que ressuscitou ao terceiro dia. E quem tem esse Deus pode esperar com esperança. O silêncio de Deus não é vazio, é cheio de promessas. É o intervalo entre a semente e o fruto, entre o deserto e a chuva, entre a cruz e a ressurreição. E quando ele finalmente fala, tudo faz sentido. Por isso, se você está vivendo o seu próprio período de silêncio, lembre-se que o mesmo Deus que silenciou por séculos estava preparando o maior ato de amor da história. E ele continua fazendo o mesmo hoje. O silêncio de Deus não é o fim, é o começo de algo maior. Sempre foi e sempre será.